Fala galera! Meu nome é Daniel Machado, eu sou professor de matemática e escritor da coleção Revisaço da editora Juspódio. Sejam muito bem-vindos ao meu canal em que eu resolvo questões de matemática e raciocínio lógico para ajudar você que está estudando para concurso público. E no vídeo de hoje eu venho trazer a segunda parte da resolução da prova do TRT 13, atendendo a um pedido do Lucas de Sá. Vocês estão preparados? Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para a resolução. Questão de número 16. Ela diz o seguinte: o valor da expressão numérica é... Bom, então nós temos aí uma expressão numérica que envolve potenciação. Todas as potências elas são de base 2 e o que está mudando é o expoente. Para resolver essa questão, nós precisamos lembrar o quê? Se eu tenho duas potências, uma com a base B e o expoente A, e a outra com a base B e o expoente C, na multiplicação, o que eu faço? Eu mantenho a base e somo os expoentes, então A mais C. Essa é a propriedade da potenciação, na multiplicação de potenciação. E o que eu vou fazer? Eu vou utilizar isso para resolver essa questão. Se vocês repararem, os expoentes eles estão todos bem próximos. 2022, 2021, 2020 e 2019. Eu vou colocar em evidência. O menor deles é o 2 elevado a 2019. Então, eu vou colocar aqui 2 elevado a 2019 do lado de fora e ele vai multiplicar. O primeiro aqui, que é o 2 elevado a 2022, está faltando de 2019, 2020, 2021, 2022. Então, isso aqui vai ser 2 elevado ao cubo. Por que isso? Porque a hora que eu multiplicar 2 elevado a 2019 vezes 2 elevado ao cubo, pela propriedade que eu acabei de apresentar para vocês aqui em cima, eu vou somar 2019 mais 3, que vai dar 2022, tá certo? Então, eu já fiz a primeira parte. Na sequência, tem um sinal de menos. 2019 para 2021, aqui vai ser 2 elevado ao quadrado. Mesma coisa, 2019 mais 2 vai dar 2021. Menos 2020 menos 2019 é 2 elevado a 1. E, na sequência, o 2019 com 2019 vai ser 2 elevado a 0. Então, essa é a primeira parte que eu fiz. Eu peguei o 2 elevado a 2019, que era comum em todos, e coloquei do lado de fora, fazendo uma multiplicação com os valores que sobraram. Vou fazer a mesma coisa no denominador. Então, 2019 também é o que aparece em todos, 2019, e ele vai multiplicar. Primeiro, 2020. 2020 também vai ser 2 elevado a primeira. Menos 2019 vai ser 2 elevado a 0, porque 2019 menos 2019 vai dar 0. Lembrando que se eu fizesse a multiplicação, 2 elevado a 2019 vezes 2 elevado a 1, eu ia fazer 2019 mais 1, 2020. 2019 mais 0, 2019. Bom, e agora? 2 elevado a 2019 em cima, isso é uma multiplicação, e eu posso fazer essa simplificação por se tratar de uma multiplicação. Ah, Daniel, mas tem soma e subtração? Tem, mas dentro do parênteses, tá certo? Então, é uma multiplicação de dois números. Eu posso simplificar o 2 elevado a 2019 com o 2 elevado a 2019. E só vai sobrar o que está entre parênteses. E aí eu vou resolver. Então, 2 ao cubo é 2 vezes 2, que dá 4, vezes 2, 8. Então, é 8, menos 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4, menos 2 elevado à primeira, 2, mais 2 elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1. Na parte de baixo, 2 elevado a 1 é 2, menos 2 elevado a zero, 1. E agora é só eu fazer essa soma e subtração.
8 menos 4 dá 4. 4 menos 2 dá 2. 2 mais 1, 3. Embaixo, 2 menos 1, 1. 3 dividido por 1, isso vai dar 3. E 3 é a alternativa C. Beleza? Então é uma questão que assusta muito quando você vê ela pela primeira vez. Muita gente às vezes não sabe por onde começar, mas se você lembra dessa regra, dessa propriedade e entende o conceito de colocar o número em evidência, é uma questão super simples. Você vai fazer poucas multiplicações, soma e subtração, para chegar no resultado que você precisa. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Questão de número 17. Ela diz o seguinte: um número inteiro positivo é chamado de quadrado perfeito quando ele é o quadrado de um número inteiro positivo. Por exemplo, 16 é um quadrado perfeito, pois é igual a 4 ao quadrado, ou seja, 4 vezes 4, 16. O número de quadrados perfeitos maiores que 100 e menores do que 2023 é... Bom, então só para a gente entender, eu tenho que elevar o número ao quadrado e o resultado vai ser um quadrado perfeito. Ele quer saber quantos nós temos de 100 até 2023. Só que repara, é maiores do que 100 e menores do que 2023. Não é maior ou igual e nem menor ou igual. Então, o 100 não entra e o 2023 não entra. Bom, primeiro eu vou começar com 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. Só que o 100 ele não é menor, então o 100 ele não vai entrar. O próximo já vai ser maior do que ele. O que nós vamos ter aí? O 11 ao quadrado, 12 ao quadrado e assim sucessivamente. Certo? 11 ao quadrado é 121, 12 ao quadrado é 144 e assim por diante. O meu objetivo agora é encontrar qual vai ser o último número que vai chegar perto do 2023, que é o que ele está me falando aqui. Então, eu já sei que 10 ao quadrado é 100, e ele está fora, porque ele quer maior do que 100, então 100 não entra. Depois, nós vamos fazer de 10 em 10. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que vai dar 400. Ainda é menor do que 2023, então eu vou para o 30 ao quadrado. 30 ao quadrado é 30 vezes 30, 3 vezes 3, 9, então isso é 900. Ainda está menor. 40 ao quadrado, 40 vezes 40, 4 vezes 4, 16, 1.600. Está se aproximando, hein? Se eu fizer aqui o 50 ao quadrado, 5 vezes 5, 25, 2.500. Opa, isso aqui passou. Então, é um número... O número que vai chegar mais perto de 2023, ele está entre 40 e 50. Como é que eu vou descobrir isso? Ora, a forma mais simples é o seguinte: eu tenho um intervalo grande entre 40 e 50. Eu poderia começar no 41 ao quadrado, 42, 43, até eu achar aquele que está mais próximo. Só que a dica é o seguinte: eu tenho um intervalo grande, pega o valor do meio. Por quê? Porque se esse valor do meio estiver menor, você sabe que você tem que andar um pouquinho mais. Se esse valor do meio estiver maior, você tem que voltar um pouquinho mais. E aí você economiza passos de resolução. Então, eu vou testar o 45. 45 vezes 45, por quê? Porque 45 é o que está no meio, entre 40 e 50. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 4, 20, mais 2, 22, pula uma casa. 4 vezes 5, 20, 0 vai 2. 4 vezes 4, 16, mais 2, 18. Então, nós temos 5 mais 0, 5. 2 mais 0, 2. 8 mais 2, 10. Vai 1. 1 mais 1, 2. Opa! 45 ao quadrado, ele é 2025. Está muito próximo do 2023. E eu nem preciso testar o 44. Por quê? Porque de um número para o outro, quando ele está ao quadrado desses números grandes, é uma diferença muito grande. Então, o 44 vai dar muito menor do que o 2025. Então, o 45 ele não entra. Quem entra, então? Ele entra do 11 e vai até o 44, incluso.
Então, do 11 ao 44, quantos números nós temos? Eu tenho que considerar tanto 11 quanto 44. Eu vou pegar o 44 e descontar quem está fora, ou seja, eu tenho 10 números aqui antes. Então, 44 menos os 10 números que estão antes do 11, 44 menos 10, 34. Por que não é 44 menos 11? Porque o 11 está incluído, então eu tenho que tirar quem está fora. O 10 está fora, então é 44 menos 10, 34. 34, alternativa B de bola. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 18. Ela diz o seguinte. Sobre 4 grandezas x, y, z e w, sabe-se que a razão de w para x é 4 para 3, a razão de y para z é 3 para 2, a razão de z para x é 1 para 6. A razão de x mais y para z mais w é... Bom, parece algo complicado, mas é muito simples. O que eu vou fazer? Primeira coisa, para ficar fácil a visualização, eu vou escrever as razões. Então, w para x, a razão de w para x é 4 para 3, nessa ordem. Depois, a razão de y para z é 3 para 2. E a razão de z para x, ela é igual a 1 para 6. O que eu vou fazer agora, né? Então, eu tenho várias razões com vários números diferentes. Para eu poder comparar eles um com o outro, eu vou ter que fazer eles ficarem iguais em todas as frações, né? Os números correspondentes a cada letra, eles vão ter que ficar iguais em cada uma das frações. Então, eu vou começar pelo z. Veja só, eu tenho o z aqui e tenho o z aqui. Então, na de cima ele representa 2 e na de baixo ele representa 1. É uma fração, né? A razão ela é uma fração. Então, eu multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número, eu não vou alterar ela. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fração aqui de baixo e vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Por que por 2? Porque veja o que vai acontecer. 1 vezes 2, 2. E 6 vezes 2, 12. Ao fazer isso, eu cheguei que o z vale 2 nessa razão e nessa. Opa, se o valor de z é o mesmo, eu consigo comparar, não consigo? Bom, agora eu ainda preciso fazer a mesma coisa para o x. Então, o x ele aparece aqui e o x aparece aqui. Aqui ele é 12 e aqui ele é 3. Para eu igualar isso, né, 3 para chegar no 12, eu tenho que multiplicar por 4. Então, eu vou multiplicar por 4 em cima e embaixo. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 4, 12. Ó, então, ficou 12 igual ali. Eu vou reescrever isso. Então, vai ficar w sobre x é 16 sobre 12. O y para z é 3 para 2. E o z para x é 2 para 12. Repara que agora sim, ó, onde tem x é 12 nos dois lugares que ele aparece. E o z é 2 nos dois lugares que ele aparece. Então, eu posso falar que, nesse caso, o w é equivalente ao 16, o x é equivalente a 12, o y é equivalente a 3 e o z é equivalente a 2. Tá certo? Então, é isso que eu encontrei até agora. Agora, eu vou fazer o que ele quer, ó, x mais y. Então, o x mais y, isso é 12 mais 3. Depois, z mais w. Z mais w. O z mais w vai ser 2 mais 16. Então, isso aqui vai dar 12 mais 3, 15. E 2 mais 16, isso vai dar 18. Eu posso simplificar essa fração por 3 em cima e embaixo. 15 dividido por 3, isso vai dar 5. E 18 dividido por 3, isso vai dar 6. Ou seja, a razão de x mais y sobre z mais w vai ser 5 para 6.
E 5 para 6 nós temos na alternativa A. Beleza? Conta para mim nos comentários o que vocês acharam dessa questão. Questão de número 19. Ela diz o seguinte: a soma de dois números naturais é 22.253. Um dos números é divisível por 10 e se retirarmos o algarismo das unidades desse número, obtém-se o outro número. A diferença entre o maior e o menor número é... Bom, o que nós temos aí? Eu vou ter dois números, eu vou fazer aqui com 5 algarismos, só para eu ter uma ideia, que eu vou adicionar eles. Então, eu vou fazer uma adição, e essa adição vai me dar como resultado 3, 5, 2, 2 e 2, tá certo? Bom, o que ele me falou? Que um dos números é divisível por 10. Todo número que é divisível por 10, ele termina em 0. Pega a tabuada do 10. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 7, 70. Sempre vai terminar em 0. Então, o número aqui, ele vai terminar em 0. Esse primeiro é aquele que é divisível por 10. Tá certo? Então, essa é a primeira condição que eu fiz. E aí eu já consigo perceber uma coisa, né? Se isso é uma adição, 0 mais algum número que vai dar 3, aqui no número de baixo precisa ser o 3. O que mais que ele me falou? Ele falou assim, ó, se eu retirar o algarismo das unidades desse número, de qual número? Do que ele falou que é divisível por 10, né? Então, uma interpretaçãozinha aí com a regrinha de português. O número é divisível por 10, e se eu tirar o algarismo das unidades desse número, ou seja, se eu tirar o 0, ele vai ser exatamente o outro número. Então, por exemplo, se eu tirei esse 0, o último algarismo das unidades dele vai ser o 3. Por quê? Porque é o 3 que está aqui, ó. Eles têm que ser iguais. Se eu tirar o número o algarismo das unidades, os outros números que sobraram, se eu colocar eles um embaixo do outro, todos eles têm que ser iguais os algarismos, tá certo? Então, por isso que ali é o 3. E agora fica fácil, né? Porque 3 mais que número que precisa dar 5? Ora, precisa ser o 2. Então, aqui já deu 23. Aqui em cima também precisa dar 23. E agora, ó, 2 mais que número que vai dar 2? Ó, precisa ser o 0. Então, aqui embaixo, 0,23. Em cima também precisa ser 0,23, porque esses números são iguais se eu excluir o 0 das unidades. Depois, 0 mais que número que vai dar 2? Então, 0 mais 2. E esse 2, então aqui já deu 2023, em cima também precisa dar 2023. E aqui, né, 2 mais 0, que é o que vai dar o resultado. Então, os dois números são 20.230 e o 2023. Repara que se eu tiro esse 0 daqui, olha só, se eu tiro esse 0, fica 2023 nos dois. Mas eu não vou tirar o 0, são esses dois números. E o que ele me pede? Ele me pede a diferença. Diferença é uma subtração entre o maior e o menor. Então, tem que fazer uma continha de menos. Esse 3 ele vai emprestar um para lá, eu sempre falo isso, cada um escolhe o jeito que é mais adequado fazer a conta de subtração. Eu gosto de fazer emprestando. Então, esse 3 empresta 1 e fica valendo 2. 10 menos 3 dá 7. 2 menos 2 dá 0. 2 menos 0 dá 2. E aqui, ó, 20 menos 2, isso vai dar 18. Então, a resposta é 18.207. 18.207 nós temos na alternativa E. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 20 e última questão dessa prova. Ela diz o seguinte: considere como verdadeiras as seguintes sentenças. Se Gerson não é torcedor do Botafogo, então Luiz é torcedor do 13. Se Luiz é torcedor do 13, então Débora não é torcedora do Campinense.
Se Débora não é torcedora do Campinense, então Lúcia é torcedora do Botafogo. Lúcia não é torcedora do Botafogo. É correto concluir que, bom, o que nós temos nessa questão é uma questão típica de lógica de argumentação. Eu tenho várias proposições compostas, ele me disse que todas essas proposições elas são verdadeiras e ele pergunta o que eu posso concluir a respeito disso. Então, lógica de argumentação, tenho várias proposições compostas. No meio disso, como tudo isso é verdadeiro, eu tenho que procurar o quê? Ou uma proposição simples, que eu tenho certeza que ela é verdadeira, o valor lógico dela não vai depender de nenhum conectivo lógico, ou uma proposição composta com conectivo E. Por quê? Porque o conectivo E, para ele ser verdadeiro, as duas precisam ser verdadeiras. E o que nós temos nessa questão? Nós temos uma proposição simples. Lúcia não é torcedora do Botafogo. Se tudo é verdadeiro e eu tenho uma proposição simples, essa proposição ela é verdadeira. Na sequência, eu vou voltar para as proposições compostas e encontrar aonde que essa proposição aparece. Está aqui, ó. Lúcia é torcedora do Botafogo. Na verdade, não é exatamente a mesma proposição, mas é o mesmo fato, né, dela ser ou não. E aí eu vou comparar as duas para saber se é verdadeiro ou falso. Então, na proposição inicial, o que é verdade? Que ela não é torcedora. E aqui ela está me afirmando que a Lúcia é torcedora. Então, se é verdade que a Lúcia não é torcedora, aqui é falso a afirmação de que ela é torcedora. Então, eu já sei que essa proposição simples é falsa. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para o conectivo. O conectivo é se, então. Todas essas proposições precisam ficar verdadeiras. Então, eu tenho que fugir dos casos em que essas proposições são falsas. No caso do se, então, só tem uma possibilidade para o ser, então, ser falsa. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, ou seja, VF, fazendo a proposição inteira falsa. Como nós já temos que a última proposição é falsa, para essa proposição ser verdadeira, a primeira precisa ser falsa também. Então, é falso que Débora não é torcedora do Campinense. Vou para a proposição de cima. Está me falando a mesma proposição. Débora não é torcedora do Campinense. Se embaixo isso era falso, aqui isso é falso também. Então, é falso que Débora não é torcedora do Campinense. Mais uma vez, o conectivo é o se, então eu tenho que fugir do VFF. Então, Luiz é torcedor do 13, também vai ser falso. Para a última proposição, né? Na verdade, a primeira proposição. Luiz é torcedor do 13. Se eu já descobri que era falso isso, então aqui também é falso. Mais uma vez é o mesmo conectivo, se, então a gente precisa fugir do VFF. Essa primeira proposição só pode ser falsa também, beleza? Então, pronto. Já defini os valores lógicos de cada uma das proposições. Agora eu vou olhar para as alternativas. Então, a primeira, letra A. Luiz é torcedor do 13. Onde que tem a afirmação do Luiz ser torcedor do 13? Aqui, ó. Luiz é torcedor do 13, isso é falso. Então, a alternativa A está errada. Letra B. Gerson é torcedor do Botafogo. Olha só, na primeira proposição, está me falando que Gerson não é torcedor do Botafogo, e isso é falso. Se é falso que o Gerson não é torcedor do Botafogo, então a verdade é que ele é torcedor do Botafogo. Então, Gerson ser torcedor do Botafogo, isso aqui está correto. Vamos ver as outras. Luiz não é torcedor do Botafogo. Então, Luiz é torcedor do Botafogo. Eu não sei se o Luiz é ou não torcedor do Botafogo. A informação que tem a respeito do Luiz, né? Então, Luiz está aqui. A única afirmação que tem a respeito dele é sobre ser ou não torcedor do 13. Então, a letra C eu não posso concluir. Pode ser verdadeira? Pode. Pode ser falsa? Pode. Eu não sei com certeza qual é o valor lógico dela.
Por isso, eu não posso marcar essa alternativa. A letra D de dado diz o seguinte: Débora é torcedora do Campinense. Então, vamos voltar lá para as afirmações e olhar o que ele fala sobre a Débora ser ou não torcedora do Campinense. E olha só, Débora não é torcedora do Campinense, isso é falso. Ou seja, é verdadeiro que Débora é torcedora do Campinense. Opa! Então, nós temos duas alternativas corretas nessa questão. É uma questão plausível de recurso. Tem duas alternativas corretas nela. Vamos ver a terceira, letra E. Lúcia é torcedora do 13? Ele só me fala sobre a Lúcia ser ou não torcedora do Botafogo. Não me fala nada a respeito dela ser torcedora do 13. Então, o que nós temos nessa questão? Duas alternativas verdadeiras. A alternativa B de bola e a alternativa D de dado, tá certo? Então, é uma questão que cabe recurso, beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. E aí, gostou do vídeo? Gostou da resolução? Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas e assim você me ajuda a continuar produzindo esse tipo de conteúdo que é útil para você. Ficou com alguma dúvida nessa resolução? Ou tem alguma questão que você quer que eu resolva? Faça como o Lucas de Sá, me manda um e-mail, eu posso resolver aquela questão que você tem dificuldade. O meu e-mail é danielmachado.matematica@gmail.com. Nos vemos num próximo vídeo.